Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja contigo. Hoje nós estamos aqui para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, na classe dos adultos. E nós estamos estudando neste último trimestre o apóstolo Paulo. Lições de vida e ministério do apóstolo dos gentios para a Igreja de Cristo. E nessa oportunidade nós vamos estar estudando a lição de número 8, que vai ser estudada em classe no dia 21 de novembro de 2021, que tem por título o apóstolo Paulo, o discipulador de vidas. O título da lição: Paulo, o discipulador de vidas. O textuário da nossa lição está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 40 e 41, que diz: E tendo Paulo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça de Deus, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Esse textuário já mostra que Paulo era um missionário discipulador, que plantava igrejas, e dava suporte às igrejas onde ele evangelizou. A verdade prática diz: o discipulado cristão forma discípulos de Cristo para que imitem de forma que Deus seja glorificado na sociedade. A lição, ela se divide em 3 pontos: Paulo e o discipulado bíblico. Nós vamos ver como era o método de discipulado de Paulo. O segundo ponto: o discipulado e a missão integral de pregar e ensinar. A ordem de Cristo é integral, que é pregar o Evangelho e ensinar o Evangelho. E 3, o discipulado com pessoas de outras culturas. Vamos ver que Paulo, ele pregou aos gentios, aos gregos e assim por diante, ou seja, povos de culturas totalmente diferentes da cultura dos judeus, a nação a qual Paulo pertencia. Então vamos lá, mas antes eu gostaria que você fizesse aí na sua casa a leitura bíblica em classe, Eu vou deixar aqui na tela, está em Atos capítulo 2, versículo 42 ao 47, e também depois do capítulo 20, versículos de 1 a 4. Você pode dar uma seguradinha no vídeo e efetuar a leitura aí na sua casa, tá? Porque é muito importante fazer a leitura bíblica, porque eu sempre digo aqui em todas as lições, a lição ela é baseada, fundamentada, estruturada pela leitura bíblica, tá bom? Então é bom que você leia a leitura bíblica em classe. Então, a título de introdução, iniciando a nossa aula, nós veremos alguns aspectos gerais do discipulado e vamos destacar o processo de discipulado de Paulo. Como Paulo fazia este importante trabalho de discipular vidas. Isto é uma lição, nós vamos extrair lições para nós que pregamos a palavra, que anunciamos, que ensinamos, que discipulamos, vamos pregar lições para nós aplicarmos na nossa vida. Então vamos lá. O ponto 1 diz Paulo e o discipulado bíblico. Subtópico 1, o discipulado bíblico. O princípio do discipulado na igreja primitiva baseava-se na grande comissão, que é o que Jesus disse em Mateus capítulo 28. Lá no último capítulo de Mateus, capítulo de número 28, e o versículo 19, ele diz: Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. E o versículo 20,
vai dizer o seguinte: ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, o discipulado bíblico, ele se baseia, ele baseia-se na grande comissão que Jesus deixa, uma ordem em Mateus 28, 19 e 20, ide, fazei discípulos, batiza-os, ensina-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho dito. Então nós podemos ver que o discipulado bíblico, ele é, na verdade, uma prática de vida, não é algo filosófico, que só fica na teoria, não é algo teórico. O discipulado, ele envolve a doutrina. A Bíblia diz que os apóstolos, eles perseveravam na doutrina, a igreja primitiva perseverava na doutrina dos apóstolos, perseverava na oração, na prática da comunhão, no serviço a Deus. Então, o discipulado, ele é nada mais, nada menos que um ensino prático, para formar discípulos que realmente sigam a Cristo, sigam ao Senhor Jesus Cristo. E isso é importante. Subtópico 2, Paulo, o discipulador. Então, nós podemos ver ao longo das cartas de Paulo, um compromisso profundo com as Escrituras e com a aplicabilidade delas. Ou seja, os escritos de Paulo, as 13 epístolas que Paulo escreveu, elas são de conteúdo prático. Paulo, ele ficava sabendo dos problemas que haviam nas igrejas e ele escrevia ensinando, enviando a carta com um ensinamento para que os irmãos que recebessem aquela carta, eles colocassem em prática os seus ensinamentos. Então nós vemos aí que Paulo, ele tinha um compromisso de expor a doutrina, de discipular, de ensinar, mas tudo isso para que os irmãos aplicassem na prática de vida aquilo que eles estavam ouvindo, às vezes direto de Paulo ou por cartas. Então eles precisavam aplicar aquela verdade ali. Então a formação cristã, ela deve apresentar uma integração entre doutrina e prática. É o que eu disse um pouco antes. O discipulado, ele não é filosófico, ou pelo menos não é essencialmente filosófico. Por quê? Porque a filosofia, ela, na verdade, ela não responde às grandes questões da vida, A função da filosofia, de um modo bem geral, é questionar, fazer perguntas, é fazer o ser humano pensar. E, na verdade, o Evangelho, a palavra de Deus, o discipulado, ele deve ser prático, aplicável na vida daqueles que ouvem o Evangelho. Então esse subtópico 2 aí vai mostrar o compromisso que Paulo tinha com a doutrina e com a aplicabilidade da doutrina. Aí nós vamos para o subtópico 3, que diz a metodologia de Paulo para o discipulado. Então, qual era o método? Isso aqui eu acho que para mim é o centro da lição. Qual era o método adotado por Paulo? Primeiro, Paulo, ele anunciava o Evangelho. Ele anunciava a palavra. O Espírito Santo convencia a pessoa do pecado, da justiça e do juízo, e a pessoa se convertia. Se convertendo 1, 2, 3, 10, 20, 30, 100 pessoas, Paulo plantava uma igreja. Ele estruturava uma igreja. Isso fazia parte do discipulado dele. E ele ficava ali por algum tempo
ensinando aquela igreja. Nós podemos ver que em Éfeso ele ficou por cerca de 3 anos, né? Na cidade de Corinto ele ficou por cerca de 1 ano e meio. Ele plantou a igreja, evangelizou, ele anunciou Cristo, pregou Cristo, eles creram, ele estruturou a igreja e ficou em Éfeso um grande período, na cidade de Corinto um grande período, discipulando e ensinando a igreja. Então esse é o terceiro passo do método discipulador de Paulo. Ele ficava ali até que os discípulos estivessem, melhor dizendo, firmados ali. E depois ele deixava ali o obreiro, né, para continuar o trabalho, e ele ia para outra região para anunciar o evangelho e fazer o mesmo processo. Ele pregava, as pessoas aceitavam, ele estruturava a igreja, ficava algum tempo ali ensinando a igreja, depois ele levantava um obreiro, né, como ele fez com Tito, deixou Tito na ilha de Creta, para ele estabelecer, né, outros obreiros, porque havia muitas igrejas ali naquela ilha, e ele partia para outra missão. Paulo era um missionário, né? Então isso nós aprendemos a estrutura do discipulado de Paulo, né? E uma importante lição que nós podemos aprender ainda nesse ponto e destacar é que a obra do discipulado, ela envolve pessoas que sejam crentes de verdade, idôneas, né? Que amem o Senhor e sua igreja ao ponto de doar-se inteiramente em favor do novo convertido. Então, quando Paulo ele ia deixar alguém como obreiro da cidade, ele tinha esses critérios. É crente, é idôneo, é homem de Deus, está preparado para a obra, né? É um homem que se entregou totalmente para a obra. Então isso era muito interessante. Paulo tinha essa preocupação. Então, para encerrar esse ponto, né, de que maneira Paulo, então, qual era o método de Paulo? Evangelizava, estruturava a igreja, ficava um tempo ali ensinando, deixava um outro obreiro e ia para outra região. Então esse era o método discipulador de Paulo. E como nós vimos no texto áureo, de vez em quando Paulo ele voltava, né, visitando aquelas igrejas para ver como que estavam, né? Diz aí que Paulo e Silas eles partiram, né, e passaram pela Síria e pela Cilícia, confirmando as igrejas. Então o Paulo tinha, a sua equipe tinha este objetivo também, né, de voltar e ver como é que estava a obra lá. Então vamos para o ponto 2. O ponto de número 2, o discipulado e a missão integral de pregar e ensinar. A pregação, subtópico 1, a pregação, o ponto de partida. Então, quando nós pregamos o evangelho, o ato de pregar o evangelho é o meio que o Espírito Santo usa para convencer as pessoas. Então, na verdade, o que nós aprendemos? Que a igreja precisa ir até o pecador perdido. A igreja precisa ir atrás do pecador perdido. Então, nós aprendemos que quando os discípulos foram cheios do Espírito Santo lá no cenáculo, em Jerusalém, a igreja se espalhou por todo o mundo, né? E eles foram pregando e plantando igrejas nas casas, nas aldeias, nas cidades, né? E a igreja se multiplicava a cada dia. Você pode ver isso lá em Atos 2,47, né? Esta verdade, que a igreja crescia a cada dia na presença do Senhor. Por quê? Porque eles pregavam, eles iam pregar o evangelho. Subtópico 2, o ensino. Fazei discípulos. Nós já lemos, né? Vale a pena ler novamente Mateus capítulo 20. Mateus capítulo 20. 28, melhor dizendo, né? Mateus capítulo 28, que é o último capítulo
do livro de Mateus. Versículo 20, Jesus disse, no 19 ele manda ir, né? E no 20 ele diz, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Então nós vemos aí que Jesus, ele mandou os discípulos pregarem. Então, mandou pregar e mandou ensinar. Então, esse tópico 2, subtópico 2 aqui, vai falar o ensino, fazer discípulos. Então, nós assembleianos temos uma prática, né? Ao contrário de algumas outras igrejas, de primeiro discipular o novo convertido para depois batizá-lo, né? Para ele entender aquilo que ele está fazendo, para ele saber realmente, né? Tomar uma decisão realmente por Cristo, ter todas as informações que ele precisa, né, da vida cristã, como que ele tem que agir, como que é a conduta de um cristão. Depois, se ele estiver de acordo, nós o batizamos, né? Nós achamos mais seguro agir desta forma. Respeitamos as outras igrejas, né? Cada um tem um jeito de pensar, mas o nosso entender bíblico é que nós precisamos ensinar primeiro para depois batizar. E aí o subtópico 3, nós temos aí a junção, né? A junção do subtópico 1 com o subtópico 2. Pregação e ensino. Então a igreja local é onde a palavra de Deus deve ser proclamada com autoridade. E aqui eu quero fazer uma ressalva, né, de algumas ideologias que surgiram, né, mais propriamente na pandemia, né? Mais propriamente na pandemia. Algumas frases que surgiram como um exemplo, né? Igreja não é ir, é ser. Igreja não é ir, é ser. Uma outra frase, né, que surgiu, né? Longe da igreja, mas perto de Deus. Eu, com todo respeito, eu quero trazer uma observação. Essas duas frases não têm fundamentação bíblica. Não tem como estar perto de Deus e longe da igreja. Porque a igreja, segundo Paulo escreve aos Coríntios, é o corpo de Cristo. E o corpo, todos os membros precisam estar unidos. Tá? E a frase igreja é ser e não ir, até certo ponto, ela é verídica, né? Nós somos igreja. A igreja não são as quatro paredes, a igreja somos nós. Porém, nós precisamos congregar, precisamos ter comunhão com os irmãos, né? Receber aquele calor humano da igreja. Isso é bíblico, a Bíblia diz que a igreja primitiva eles estavam sempre juntos, ou no templo, ou nas casas, se reunindo. Então, não é bíblico esta questão de ser crente em casa. Isso não tem fundamentação bíblica, né? Só quero fazer esta ressalva aí. Então, para encerrar esse ponto 2, nós fazemos a seguinte pergunta, né? Qual é a função da pregação e do ensino na igreja? E eu quero aqui tomar as palavras do saudoso mestre Antônio Gilberto, né? A pregação, ela levanta o crente. A pregação de domingo, do culto público, ela levanta o crente. E o ensino coloca ou mantém o crente de pé. Então, qual é a função da pregação? Ganhar almas para Cristo, para o não crente, né? E trazer uma palavra de ânimo para o cristão. E qual é a função do ensino? Estruturar, fundamentar, solidificar a pessoa que aceitou Jesus, né? E não só o novo convertido, porque nós, na verdade, estamos falando de discipulado, nós somos eternos discípulos.
Nós não formamos, né? Nós não temos a escola dominical, um exemplo, não tem formação, né? Eu vou estudar tantos anos e receber o diploma e não preciso estudar mais. Enquanto houver igreja na terra, haverá escola dominical, haverá culto de ensino, haverá exposição da palavra, haverá discipulado. Tá bom? Então vamos para o último ponto, né? O ponto de número 3. Ponto de número 3, o discipulado com pessoas de outras culturas. Subtópico 1, a pregação para os seus irmãos. Então, no livro de Atos dos Apóstolos, nós percebemos que a pregação dos apóstolos era primeiramente direcionada aos judeus. Então, eles pregavam para os judeus. Era os primeiros a receberem a palavra de Deus. Mas com o passar do tempo e com o levantar e a chamada do apóstolo Paulo, né, o evangelho passou aí também para os gentios e o evangelho entrou no meio dos gentios, começou a converter, Deus começou a converter os gentios, né, e a igreja começou a crescer de uma tal forma que hoje são milhões e milhões de cristãos. Mas a primeira pregação, né, o próprio Jesus, ele tinha esse método, né? Aquela mulher cirofenícia, em Mateus, diz que ela tinha uma filha que estava endemoniada, foi procurar Jesus, e Jesus disse, não é bom pegar o pão dos filhos, os filhos no caso Israel, e lançar aos cachorrinhos, no caso os gentios. Né? E ela mostra uma expressão de fé, e Jesus, admirado, ele cura, ele repreende aquele demônio e a moça fica sã. Né? Mas então até o próprio Cristo no começo ele tinha esse método. Porém é lógico que o evangelho iria de toda maneira para os gentios. O evangelho não foi para os gentios porque Israel negou, né, o Messias. Não, isso aí já estava no plano de Deus. Subtópico 2, a expansão para os gentios. Então, a igreja não poderia fugir dos gentios, pois alcançá-los era uma promessa registrada em Atos capítulo 1, versículo 8. É o famoso versículo da unção, né? Recebereis a virtude. Então, o que Jesus ele diz lá em Atos 1 e 8, né? Mas recebereis a virtude que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Judéia, e como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então você vê aí, né, que Jesus ele fala primeiro Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e depois até os confins da terra. Né? Os confins da terra se referindo mais propriamente aos gentios, às outras culturas que o evangelho chegaria, né? Então o apóstolo Paulo, ele discipulou pessoas de outras culturas, né? Totalmente diferentes dos judeus, né? E até teve aquela questão que alguns judeus eles queriam judaizar os gentios, né? E Paulo diz não, os gentios não precisam cumprir os nossos ritos para serem salvos. Por quê? Porque a salvação é pela graça, por meio da fé, né, que chega até a graça. A salvação é pela graça. Ele escreve aos Efésios, pela graça sois salvos, por meio da fé. Então Paulo, ele ensinou também e pregou, né, para pessoas de costumes totalmente diferentes dos judeus. Subtópico 3, para nós encerrarmos, o discipulado numa cultura diferente. Então, nós aprendemos com Paulo que a proporção de que absorvemos o Evangelho, nossa forma de pensar é alterada. Olha aí, para desejar as coisas mais nobres e fazer o que glorifica a Deus. Então, quando nós aceitamos Jesus, nós também tínhamos uma cultura. Né? Todo ser humano tem uma cultura em si, ele nasce em um ambiente e ele vai absorvendo as tradições e a cultura que o cerca.
Então nós tínhamos uma maneira de viver, mas ao passo que nós vamos absorvendo o Evangelho, ouvindo a palavra, Deus vai mudando a nossa maneira de pensar, mudando o nosso jeito de agir, de falar, de vestir, de pensar, e a nossa conduta vai sendo mudada a cada dia, né? Então é isso que nós aprendemos nesse ponto. Como é então que nós devemos evangelizar e discipular pessoas de outras culturas? Nós precisamos usar a Bíblia como referência, porque há culturas de outros povos que não ferem os princípios bíblicos. Então a Bíblia é a norma para nós fazermos o discipulado. Então agora há culturas que realmente são antibíblicas, e aí as pessoas precisam ser ensinadas, né, estruturadas na palavra. Então é assim que se prega e que se evangeliza pessoas de outra cultura. Use a Bíblia como base. Não queira impor a sua ideia, a ideia da sua igreja, né? Imponha o que a Bíblia, com muita sabedoria, mansidão, imponha o que a Bíblia ensina para a igreja. Ok? Então essa aula nós vamos encerrando por aqui. Eu espero que ela tenha abençoado a sua vida, né? E você, se você tem esse ministério de discipulado, meus parabéns, né? Eu gosto muito. Atualmente eu não estou trabalhando diretamente com o discipulado, mas trabalhei por muitos anos, e é uma bênção de Deus ser um discipulador. Se prepare mesmo, né? Estude, ore, se consagre para Deus te usar nessa área aí. Mas antes de nós encerrarmos, eu não posso deixar de fazer um convite para você, né, a inscrever-se no meu canal. Eu estou aí numa meta de chegar a 1000 inscritos, falta pouquinho, né? Uns 804 inscritos, e cada inscrito que se inscreve para mim é uma alegria, né? Meu canal é pequeno, mas estamos aí na luta, e o meu único objetivo aqui, meu objetivo não é nem ganhar dinheiro, né? Não é financeiro. Meu objetivo é pregar a palavra de Deus. Então eu quero pedir para você se inscrever. Se você não é inscrito ainda, se inscreva, né? Acione o sininho das notificações aí e vai me ajudar bastante. Se você já chegou até aqui, não custa nada deixar o like aí para fortalecer o canal, né? Porque isso é muito bom também. E para completar, que você possa compartilhar este vídeo nas suas redes sociais com amigos, irmãos da igreja, obreiros, classe, né? A classe da escola dominical, família, aqueles que não são crentes, não são cristãos ainda, porque o nosso objetivo também, a escola dominical, como dizia o pastor Antônio Gilberto, é a agência que evangeliza enquanto ensina. Então, que você possa compartilhar. Que Deus te abençoe, fique com Deus e até a próxima aula.